Então, depois de todas essas considerações que nós fizemos ao longo do dia, eu espero que cada um esteja bastante resoluto em conhecer-se sob a luz da graça e não apenas conhecer-se, mas aplicar o exame particular de consciência como um meio muito eficaz de se tomar consciência do que se passa em nossa alma ao longo do dia e curar isso com o auxílio da graça também, é claro, procurando evitar que o vício venha a ato e que ele seja substituído por uma virtude. Agora, se tem um vício, se tem um pecado que muito pode prejudicar o progresso de nossas resoluções, que pode minar as graças que nós iremos receber ao longo do dia, que pode prejudicar bastante o nosso combate espiritual, um pecado que frequentemente nós não nos damos conta do quanto que ele pode nos prejudicar, que é justamente a preguiça de levantar-se na hora prevista de manhã. O livro de Eclesiástico diz o seguinte: o vinho, bebido moderadamente, é a alegria da alma e do coração. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. O vinho, bebido em demasia, é a aflição da alma. Isso em Eclesiástico, capítulo 31. Então, o que o Eclesiástico diz sobre o vinho, nós podemos aplicar ao sono. Se nos servirmos sobriamente do sono, ele traz repouso à alma e repara as forças do corpo. Mas, se nos servirmos dele em excesso, torna-se um obstáculo ao crescimento dos nossos méritos e da nossa perfeição. Torna-se fonte de males que tiranizam a nossa alma. Então, o que deveria ser remédio torna-se veneno. A mesma preguiça e sensualidade, o apego aos sentidos, portanto, que nos retém à cama sem necessidade, são o princípio e a causa. Então, a mesma preguiça e a mesma sensualidade são o princípio e a causa das faltas cotidianas e frequentes que cometemos. Há uma conexão, há um nexo entre as faltas cometidas ao longo do dia e a preguiça matutina. Então, esse vício não é um obstáculo pequeno para o desenvolvimento de uma virtude sólida, para o nosso progresso. Bom, nós precisamos saber que a preguiça de levantar-se na hora prevista de manhã, a preguiça é pecado. Essa preguiça é pecado. É um pecado venial.
Santo Agostinho diz que é pecado venial não se limitar ao necessário no comer e no beber. Isso é repetido por Santo Tomás na Suma de Teologia. Na Suma de Teologia, Santo Tomás diz: constitui gula o excedermos scientemente a medida no comer, pela concupiscência da alimentação agradável. Então é quando nós perdemos o nexo, perdemos a ligação que deve haver entre o agradável e a finalidade desse agradável. Essa recompensa está lá em vista de um fim. Quando eu já atingi o fim e eu continuo pedindo recompensa, esse ato é desordenado, porque há um apego à recompensa. Então, quando nós excedemos no desejo da concupiscência da recompensa, isso já é um pecado venial, porque há um apego a uma desordem. A necessidade foi cumprida, porém, ainda queremos recompensa. Então, o que Santo Tomás diz a respeito da gula, nós podemos aplicar perfeitamente ao sono, porque é o mesmo princípio. E Santo Tomás também diz na Suma de Teologia: todos os prazeres de que o homem se serve ordenam-se como ao fim. Há alguma necessidade desta vida. Então, todos os prazeres estão ordenadas a uma finalidade, a uma necessidade, quero dizer, dessa vida. A finalidade do prazer é uma necessidade da vida. Por isso, a temperança toma as necessidades desta vida como a regra dos prazeres de que usa, de modo a usar deles na medida em que o exigem as referidas necessidades. Consequência óbvia: o sono deve servir às necessidades do corpo. Dar ao sono mais tempo do que o necessário é inverter a ordem da natureza e resistir ao fim ditado pela razão. Dar ao sono mais tempo do que o necessário é inverter a ordem da natureza. É submeter a necessidade ao prazer, ao invés do prazer à necessidade. É inverter a ordem da natureza e resistir ao fim ditado pela razão. E é por isso que é pecado venial. Então, o mal não está na consolação que isso proporciona ao corpo, e sim no seu uso desregrado, fora da ordem da razão, separando as necessidades do corpo e da alma. Quer dizer, dando ao corpo mais do que é o necessário e prejudicando assim o bem da alma, sendo que o bem do corpo deve se ordenar ao bem da alma. Dormir em excesso ou buscar essa consolação do sono por ela mesma é um pecado venial. Por quê? Nós estamos separando da sua finalidade, que é uma necessidade da vida. Então, há uma necessidade da vida que é o fim desse prazer, dessa consolação. E mesmo que haja um fim, que é o bem do corpo, o nosso repouso, etc., isso está subordinado ao bem da nossa alma.
Nosso sono também serve à nossa vida espiritual. Quem dorme suficientemente, quem dorme bem, no outro dia tem mais disposição para rezar do que quem dorme mal. Dorme mal por culpa própria, quero dizer. Porque deu, talvez, ao sono menos tempo do que o necessário. Que pode acontecer o oposto, dar menos tempo. Sacrificar do sono para dar aos eletrônicos, ao ativismo, à preguiça. Preguiça de dormir. Hoje em dia, na sociedade moderna, tem esse fenômeno também. Não dá vontade de dormir, dá vontade de continuar fazendo alguma coisa, porque enquanto nós tivermos um eletrônico em mãos, sempre haverá o que fazer. Ou melhor, sempre haverá o que não fazer, porque há muita ociosidade. Então temos dois excessos. Não dar ao corpo o devido descanso, ou depois, no outro extremo, é dar demais, porque estamos exaustos. Então o bem do corpo se ordena ao bem da alma. Quem dorme bem tem melhor proveito na sua vida espiritual do que quem dorme de maneira desordenada, desregulada, do que quem dorme mal. Há certos prazeres, certas consolações que são mais espirituais, como a música. A boa música eleva o coração. Agora, o sono, se tomado em excesso, sobrecarrega o corpo e submete-o à escravidão dos sentidos. E assim nós nos tornamos semelhantes aos animais, porque há animais que dormem o dia todo. E nós vemos ali uma imagem de uma alma animalizada pelo pecado. Sobrecarregada por causa do apego ao sono. Além disso, a teologia ensina que é pecado expor-se voluntariamente, sem motivo suficiente, sem motivo justo, mas expor-se voluntariamente, sem motivo justo, suficiente, a uma ação, a uma ocasião, a uma ação que pode ser ocasião, melhor dizendo, de tentação contra a pureza. Mas esse é o caso da desordem no uso do sono. Porque permanecer muito tempo na cama depois de já ter acordado é um dos principais momentos em que o corpo costuma se revoltar contra o espírito. Enchendo a alma de maus pensamentos ou lembranças. Então, uma das ocasiões mais, podemos dizer, frequentes de tentações é ficar muito tempo na cama sem motivo, porque esse apego ao bem do corpo, ao prazer do corpo, esse apego ao calor da cama, ou ao bem-estar, é uma das ocasiões principais, mais frequentes, que alguém pode ter tentações contra a pureza. Lembranças, imaginações, isso vem à tona.
pelo menos para um certo número de pessoas. Então há pelo menos pecado venial em permanecer na cama por mais tempo, por causa do risco que isso pode e costuma oferecer à guarda da pureza. É o bem-estar do corpo, o calor da cama, que vai, pouco a pouco, facilitando o aparecimento de pensamentos, lembranças impuras. E se houver perigo próximo de consentimento, se a tentação é mais violenta e a pessoa não faz nada, como ninguém pode se expor voluntariamente à ocasião próxima de pecado, então essa pessoa está brincando com uma ocasião próxima de pecado, grave, né? Porque há um risco próximo de consentimento, que ao invés de ser combatido, é negligenciado por causa da preguiça. Então a preguiça acaba se servindo à impureza, se ordenando à impureza. E além disso, nós devemos considerar que essa preguiça, sendo pensada e voluntária, é a causa da tibieza cotidiana. Nós já começamos o dia com um ato voluntário de preguiça. Não quero sair da cama, quero ficar aqui mais tempo. Então o dia já começa com uma diminuição de fervor, com um ato de tibieza, por causa da negligência de levantar, da preguiça, enfim. Isso diminui os méritos de nossas ações. Nós já começamos o dia com um ato de preguiça que nos conduz à tibieza, porque diminui o fervor. Então nós temos na preguiça, além dela, um risco para a impureza e o mal da tibieza. Mas a preguiça de levantar-se na hora determinada não é apenas um pecado, é um pecado vergonhoso. Há certos pecados dos quais nós nos envergonhamos mais do que outros. Nós temos particular vergonha em admitir a um superior ou aos nossos iguais de que nós temos preguiça para levantar cedo. Que nós somos preguiçosos. Isso fere particularmente nossa reputação. Falar isso para um superior. Por exemplo, falar isso para o chefe do trabalho. Cheguei atrasado porque tive preguiça de levantar cedo. Seria muito vergonhoso. Ou falar para os seus iguais, para os seus... as pessoas que têm a mesma idade e o mesmo trabalho, enfim, mesmo dever de Estado. Tem uma vida semelhante a nossa. É um pecado particularmente vergonhoso. Difícil de confessar com sinceridade. E não apenas diante dos superiores ou iguais, é um pecado vergonhoso até diante dos inferiores. Porque ela nos torna objeto do desprezo dos inferiores, que nos veem com pouca estima. E não apenas isso, nós nos tornamos desprezíveis até mesmo para o demônio. Nós nos tornamos desprezíveis até mesmo para o demônio.
Pela preguiça, o demônio age sobre a imaginação, sobre as inclinações do temperamento e sobre os sentidos com poder. Se a gente demora para levantar, se a gente não se levanta com prontidão, a tendência é que a gente caia numa sonolência ainda maior, que nos sobrevenha um cansaço. E como diz um autor jesuíta, é como se nós ficássemos na cama como uma massa de chumbo, pesados, sem forças para levantar. Claro, tem toda uma ação também da tentação sobre a imaginação, sobre as inclinações do temperamento, sobre os sentidos. A gente vai se deixando envolver por esses laços de tentação, esse convencimento de que eu não posso me levantar daqui, eu não consigo. A preguiça para levantar-se nos faz lembrar daquela mulher que foi curada por Nosso Senhor, em Lucas capítulo 13. Diz o Evangelho: havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ela foi possessa durante 18 anos. A preguiça pode durar a vida toda. E nós estaremos prostrados todas as manhãs diante do mesmo mal que não é combatido com prontidão, com veemência. É uma prostração. Estamos prostrados diante de uma tentação. Não é uma possessão, mas é uma tentação e que, infelizmente, nós nos deixamos vencer pelo mecanismo da tentação e deixamos que ela produz em nós uma viva impressão de que não conseguimos sair daqui e assim podemos perder todos os dias. Então a preguiça é um pecado vergonhoso. Não apenas isso, ela é um pecado muito pernicioso, prejudicial. Quais são os prejuízos da preguiça? Primeiro prejuízo da preguiça: o fracasso na oração. Não raras vezes, a preguiça é a causa da omissão por completo da oração. A omissão por completo da oração da manhã, especialmente. E se por acaso alguém se decide que está na hora de levantar, mas levanta de última hora, e como que obrigado, com que espírito esse alguém fará oração? Faltará atenção e faltará zelo, faltará fervor. Porque como eu fui me deixando consumir por um pecado, quando eu finalmente me decidir em fazer oração, haverá tibieza, como um obstáculo para o progresso da caridade. Então é como se eu tivesse colocado um peso nas costas e decidisse em seguida fazer exercício físico. Quer dizer, isso vai atrapalhar bastante o meu desempenho, porque eu estou caminhando, correndo com um obstáculo comigo. Se eu tivesse removido o obstáculo, teria corrido com muito mais liberdade. Então fazer oração, mas fazer de última hora, de manhã, já é começar o dia tendo feito em primeiro lugar um ato prolongado de preguiça que nos conduz à tibieza, a diminuição do fervor. Quando finalmente fizermos oração, ela será mal feita, porque tem um obstáculo. Ou seja, tem que primeiramente trabalhar na oração para remover o obstáculo, para em seguida conseguir restabelecer um progresso. Se eu tivesse me levantado com prontidão, essa prontidão me daria graças para que a minha oração fosse melhor, para que eu não perdesse o fervor, mas que eu crescesse em fervor, em zelo.
Sem contar, é claro, a sonolência, o cansaço, que não foi vencido como deveria ter sido vencido. Então, sonolência, cansaço, distrações serão outros empecilhos para a oração. A preguiça de ficar ajoelhado, a gente já levanta com vontade de ficar sentado. Claro que tem pessoas que não têm condições de rezar de joelhos. Mas muitas vezes a própria postura da oração matinal já é a prova de que levantamos com preguiça, de que estamos sob o efeito de uma sonolência não combatida, distrações, cansaço, irritação, indisposição para rezar, porque a consciência acusa da tibieza. Então, além do fracasso da oração, é claro que a tibieza, que vem da preguiça de levantar na hora prevista, a tibieza se opõe ao progresso da caridade. O tíbio, aquele que ele é morno, e portanto, é um obstáculo para que haja esse fervor, esse ardor da caridade. A gente não pode diminuir e aumentar a temperatura de algo ao mesmo tempo. Ou a temperatura aumenta ou ela diminui. Mas nós não podemos pretender progredir na caridade, sendo que nós colocamos obstáculos a esse progresso por causa dos pecados de tibieza. Então, a temperatura não pode aumentar e diminuir ao mesmo tempo, ou aumenta ou diminui. Pode ser que haja duas forças que se combatem, mas ao final uma delas deve ganhar da outra. Então a tibieza se opõe ao progresso da caridade. A preguiça interrompe e obstrui o curso das graças. Toda graça prepara uma nova infusão da graça. Toda graça nos dispõe a aumentarmos, a crescermos, a recebermos uma nova infusão da graça. A graça atrai a graça. Então, se há um pecado de tibieza, se há um pecado de preguiça, isso interrompe e obstrui um curso de graças. Porque Deus nos dá uma graça em vista da próxima, em vista de uma nova infusão, em vista de uma nova fidelidade, de um novo progresso, de um aumento. Que é o que Deus mais quer para a nossa vida, é o progresso da caridade, o progresso da graça. Então essa preguiça, ela obstrui um curso que deveria ser de graça em graça, de progresso em progresso, de luz em luz. Como foi a alma de Nossa Senhora. A preguiça nos priva de luzes sobrenaturais e do sopro do Espírito Santo. Ela nos priva do socorro da providência, da proteção, da direção, do amor paternal de Deus para com seus filhos. Entregues à nossa própria fraqueza, não estando sustentados pela mão de Deus, caímos em grandes desordens e facilmente damos margem ao pecado mortal. Porque a preguiça, um outro aspecto dela é que nós nos apoiamos em nós mesmos. É um ato contrário ao temor de Deus, quer dizer, quem teme a Deus, quem sabe o quanto que é miserável e dependente da sua graça, procura com prontidão servi-lo, amá-lo, pedir a sua graça, recomendar-se ao seu socorro, à sua proteção, ao seu auxílio, etc. Agora, quando nós abrimos mão da oração da manhã, de um bom emprego do tempo, nós abrimos mão do socorro, da providência, da proteção de Deus, do seu amor paternal. E, portanto, nós nos apoiamos muito em nós mesmos, como quem julga que se garante. Eu me garanto, depois eu rezo. Eu me garanto, depois eu me levanto, não vai fazer falta para mim. Então, é um apoio desordenado em suas próprias qualidades. É uma certa presunção em certo nível.
Claro que isso potencializa um pecado mortal futuro. Na medida em que nós fazemos pouco caso da malícia desse pecado. E se o dia começa com o pecado venial voluntário, quantos outros aparecerão ao longo do dia? Até porque a oração da manhã já não foi uma oração da manhã bem feita, com fervor, com desejo de progredir, mas cheio de obstáculos. O cansaço, a distração, a irritação, a sonolência, a indisposição para rezar, etc. É verdade que em algumas ocasiões nós temos necessidade de prolongar o sono por algum motivo de saúde. Mas mesmo nisso é preciso tomar cuidado com o amor próprio desordenado. Nossa pior febre é a preguiça. Mesmo quando eu preciso dormir mais, eu preciso tomar cuidado com uma outra doença, que é a doença do nosso amor próprio desordenado. Nossa pior febre é o nosso amor próprio desordenado. Nossa pior febre é a preguiça, fruto desse amor próprio desordenado. Nossa maior doença é o apego aos bens sensíveis, apego ao próprio corpo, apego aos sentidos. São pecados pelos quais nós nos parecemos muito com os animais. Nós animalizamos o sentido que damos à natureza humana. Parece com os bichos, que estão sempre dormindo. Então alguém pode estar indisposto, alguém pode ter dormido mal, alguém pode estar cansado, por motivos legítimos. Mas quantas vezes a imaginação produz ou aumenta uma indisposição do corpo? Ou então nós tratamos uma leve indisposição como se fosse algo sério. Eu sei que um certo seminário tradicionalista na Suíça se dizia que se alguém quer saber que um seminarista está doente, que ele se levante, que ele ponha sua batina e que ele tente ir para a capela. Se ele cair, é sinal de que ele está doente mesmo. Enfim, é um pouco exagerado, mas tem um fundo de verdade. Às vezes a gente se queixa à toa. A gente se queixa por motivos fúteis. Pela experiência dos santos, o demônio pode agir sobre os humores do corpo. E nesse caso, prolongar o sono não seria a cura desse mal, muito pelo contrário. Como eu disse, a imaginação e mesmo essa ação do demônio sobre os humores podem criar em nós a impressão de que seria impossível sair da cama. Parece que estamos lá, como diz um autor jesuíta, como se fôssemos uma massa de chumbo. Então nós devemos examinar bem as razões, ou quem sabe as falsas razões que usamos para prolongar o sono. Porque frequentemente isso não passa de falta de experiência. Eu ainda não me dei conta que isso não é cansaço, isso é tentação. Pode ser que haja um fundo de cansaço, mas não o suficiente para me reter tanto tempo na cama. Então, às vezes pode ser falta de experiência que é uma tentação. Ou, simplesmente, uma excessiva complacência com o amor próprio que é desordenado, o amor próprio
desordenado que pede mais consolação, mais descanso, mais repouso. Isso pode ser também falta do bom hábito de levantar-se na hora, com prontidão, de modo que qualquer incômodo parece pesar e indispor seriamente. Quando nós adquirimos o hábito de levantar na hora prevista, a gente se dá conta que muitas das desculpas que nós já demos ao longo da vida não eram razoáveis. De todo modo, se alguém está realmente cansado, o que alguns minutos a mais na cama podem fazer para que o cansaço desapareça? Que alguns minutos a mais podem resolver. Se o remédio para tanto cansaço é ficar uns minutos a mais, 5 minutos a mais, então a doença, que é a causa desse cansaço, não passa de um mal muito leve, pois o remédio é ilusório. 5 minutos a mais. Que isso resolveu? Porque ao término de 5 minutos eu vou querer passar mais 5. E mais 5. Então, se esse é o mal, ele deve ser um mal muito leve, porque o remédio não resolve nada. Ou praticamente nada. Agora, a prontidão habitual dissipa todas as nuvens enganosas das desculpas. Quando a gente se dispõe a sair da cama assim que o despertador toca e começa a fazer as atividades, a gente vê que a disposição logo vem. E, portanto, aquele cansaço era uma ilusão. E por que não uma tentação? É claro que nós temos uma certa disposição quando a gente levanta, ou melhor, quando a gente acorda. É um processo, né? Não é um ato instantâneo, é um processo. Mas se eu facilito esse processo, o cansaço se vai. Se eu dou razão ao corpo, eu tiro motivos para estar disposto, para estar esperto. Eu atraso, de fato, esse processo de acordar. Então, quanto mais eu cedo ao corpo, mais eu atraso essa disposição que vem, ou melhor, que viria se eu tivesse me levantado com prontidão. Então nós também temos uma colaboração nesse processo de adquirir disposição, de ficar esperto. Aliás, é de minuto em minuto que nós podemos perder um tempo considerável. Mais 1 minuto, mais 5 minutos. E ao término, quanto isso pode somar? Então, quem discute com a tentação já perdeu por antecipação. Porque cede em um ponto, de repente cede de novo, de repente cede de novo. E, portanto, discutindo com a tentação, perdeu por antecipação. Porque deu ouvidos a algo que provavelmente não é sólido, não é sério. Eu durmo muito cedo, eu acordo com a mesma disposição que eu teria se eu tivesse dormido relativamente tarde. Às vezes, nem quando a gente tenta regular o sono, essa preguiça matutina se desfaz. Então a gente vê que essa solução de dar mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, é uma falsa solução, porque o remédio não vai fazer grande diferença. Ou pode nos levar a um grande prejuízo se a gente for somar tudo isso. Quanto tempo eu posso perder? Não raras vezes, a causa da dor de cabeça é o excesso de sono. Porque o corpo não está habituado a dormir e a acordar em horários regulares. A cada dia um horário diferente. Então, quando a gente acorda, o corpo não entendeu que era hora de acordar. Até porque não entendeu que era hora de dormir. Ou seja, há uma desordem no nosso relógio biológico. O corpo não entra num processo de sono profundo. A gente acorda cansado.
Diz um autor jesuíta: de fato, consagrar as primícias, quer dizer, os primeiros frutos, as primícias do dia que começa ao amor próprio, aos deleites dos sentidos e ao demônio, começá-lo com o pecado venial, com o desprezo das santas inspirações da graça e com os remorsos de nossa consciência, enfim, com o esquecimento de Jesus Cristo, que nos chama apressadamente para ir adorá-lo na Eucaristia. Sacrificar tantos graus de graça e de glória ao sono e à preguiça. De fato, a gente perde um grau de graça que nós poderíamos ter crescido e um grau de glória, porque é a consequência da graça nessa vida. Então, sacrificar tantos graus de graça e de glória ao sono e à preguiça, fazer-se escravo da cama e um brinquedo do espírito maligno, esta conduta, por acaso não é perigosa, desprezível, repreensível, tão indigna, enfim, que é impossível exprimi-la por palavras, a malícia, a ignomínia e os perniciosos resultados desse vício. O prejuízo é muito maior do que a gente calcula. A gente começa o dia com um ato de tibieza e pode ser que ao longo do dia a gente não consiga rezar bem, por causa desses obstáculos para o progresso da caridade e para o progresso da graça. Aliás, nós sabemos que na Sagrada Escritura há um elogio frequente do servo que vigia e que está pronto para o louvor do Senhor. Enquanto que aqueles que dormem imprudentemente arriscam perder as núpcias do cordeiro, as núpcias do esposo. A parábola das 10 virgens, as prudentes e as enlouquecidas. Também a parábola dos talentos. Nós não sabemos quando o Senhor vem, é preciso multiplicar os talentos. Então, a Sagrada Escritura nos instiga a uma vigilância. Os monges se acordam de madrugada para rezar o ofício, para cantar o ofício. Então, também é um esforço de vigilância. Então, a nossa vigilância, nós que não somos obrigados ao ofício divino, como é o caso dos monges, o ofício cantado no meio da noite, etc. Nós podemos exercer uma vigilância pela prontidão matutina. Agora, não esperemos essa prontidão se a gente dorme tarde de propósito, se a gente dorme tarde por culpa própria. Porque essa prontidão não depende só da virtude, depende também do mínimo de razoabilidade. Se eu fui dormir às 2, não adianta colocar o relógio para despertar às 6. É muito pouco. Ninguém dá conta disso. Então, o que a gente tira do sono por culpa própria, porque a gente se perdeu em ociosidade, em lazer, em entretenimento, celular, filmes, etc. O que a gente tira do sono, a gente também tira da oração. Porque depois o corpo não dá conta de acordar cedo para fazer oração, se a gente foi dormir tarde por culpa própria. Então, o que a gente tira do sono, a gente também tira da vida espiritual. Tem que pensar nisso. Eu não estou tirando apenas o meu sono, eu estou tirando da minha vida interior. Se a gente foi dormir tarde por culpa própria, será que houve ou não a oração da noite? Por que eu perdi tempo no celular com bobagem? Eu não fiz a oração da noite. Eu omiti o terço, talvez. E no outro dia, com que disposição eu vou acordar na hora para fazer a oração da manhã? E se eu levantar, como é que vai ser a qualidade da minha oração? E a dor de cabeça, e o cansaço, e a distração, e a prostração do corpo, e assim por diante. Então, o que a gente tira do sono, a gente tira da vida interior. Então, é normal que no outro dia haja muita preguiça. E uma vontade de omitir a oração para dar ao sono. Então, quem dorme tarde por culpa própria, perde a oração da noite frequentemente e a oração da manhã. Não é só uma das duas coisas, geralmente é as duas.
Então, é claro, para acordar com prontidão, para levantar com prontidão, é inevitável que a gente tenha dado ao corpo o que é legítimo. O corpo, não é porque nós devemos evitar a preguiça, que isso significa que nós não devemos dar ao nosso corpo o que é legítimo. Claro que devemos, para o bem da nossa alma. Então tem que dormir bem, um horário razoável, para evitar justamente que no outro dia seja praticamente impossível acordar na hora por causa do extremo cansaço, né? Uma desordem no ciclo do sono e assim por diante. Bem, e agora para concluir, alguns meios a fim de combater a preguiça em levantar-se de manhã na hora prevista. Santo Inácio ensina que nós devemos fixar desde a noite anterior o horário para acordar na manhã seguinte. Mas como diz um autor jesuíta, mas é preciso que nossa resolução seja firme, eficaz, sagrada de certo modo, e que a tratemos como uma verdadeira falta não cumpri-la. É preciso que ela seja acompanhada de um exame de previdência dos desvios, dos pretextos, das desculpas do amor próprio e de todas as dificuldades que ele inventa quando chega o momento de levantar-se. Pois é nesse momento que nossa carne reclama contra os bons propósitos da noite anterior, a fim de torná-los inúteis. Então, antes de dormir, nada impede que nós façamos uma oração pedindo a Deus a graça de que no outro dia acordemos com disposição, com prontidão, para levantar na hora prevista. E que tratemos isso como algo grave, do qual depende o bom desempenho da oração da manhã e das graças que eu receberei ao longo do dia. Então, a resolução firme, prevendo inclusive dificuldades. Será que amanhã eu vou dar a mesma desculpa que eu dei ontem? Então, pedindo a Deus esse auxílio e procurando evitar, procurando prever solução para possíveis pretextos. E quando chegar a hora de levantar-se, lembremos-nos do que diz o livro de Eclesiástico, capítulo 32. Está escrito: quando a hora de levantar-se chegar, não discuta com o teu dever. Eclesiástico 32, versículo 15. Quem pesa as razões do amor próprio, da carne, da preguiça, é vencido por antecipação, como eu já disse. Mas será que eu não preciso de um pouquinho de descanso a mais? Será que realmente preciso acordar tão cedo assim? Então, quem começa a pesar as razões, perde por antecipação, vai dar ouvido à carne e não vai dar ouvido ao espírito. Então, a prudência e a humildade ensinam que nós devemos nos levantar com prontidão, assim que o despertador tocar, sem dar razões à carne, sem delongas. Deve ser um ato da vontade, claro que sob o império da graça, mas com humildade, com prudência. Se eu esperar mais, eu ajo com presunção e de maneira imprudente, porque eu posso muito bem ser vencido pelas paixões, e é bem provável que isso ocorra. Para algumas pessoas, talvez seja um bom exercício imaginar que uma serpente sobe a cama, ou que a casa está em chamas. Quando a gente pensa nisso, a gente toma a resolução que preciso sair da cama. Agora, um outro exercício ainda melhor é imaginar que o menino Jesus chora e que nós somos os responsáveis em cuidar dele. De modo que a nossa demora seria uma terrível vergonha e um horrendo pecado, abandonar o menino Jesus. Ele chorava e eu não fui ampará-lo. Que vergonha, que horror. Eu desprezei o menino Jesus. Eu fiz pouco caso do menino Jesus.
era para eu cuidar dele e eu não quis. Agora, isso pode parecer um mero exercício da imaginação, mas não é. Porque quando a gente acorda, Deus nos chama de fato. Quando a gente acorda, é Deus que nos chama de fato para a oração, para um encontro, para um colóquio com Ele pela oração. Inclusive é o que diz um salmo da Sagrada Escritura, que é colocado no princípio de todo o ofício de matinas. Então sempre o ofício de matinas começa com esse salmo, em que se diz: Odie, si vocem eius audieritis, nolite obdurare corda vestra. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não queiram endurecer vossos corações. De fato, Deus nos diz isso de manhã. Se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus chama de fato, Deus nos chama para a oração. Ele quer falar conosco e Ele quer que nós falemos com Ele. Então não é um mero exercício de imaginação que o menino Jesus nos chama, Ele nos chama de fato. Hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Quanto mais demoramos na cama, mais o calor da cama alimentará o fogo da nossa concupiscência. Então nós devemos ter um zelo para com a menor demora. Toda demora conta. Porque estamos em guerra contra as desordens do amor próprio. Então a delicadeza de coração nos pede zelo com as pequenas coisas, com a menor demora. Aliás, se Deus nos conservou a vida durante a noite, é uma questão de gratidão que lhe consagremos as primícias, os primeiros frutos, as primícias do nosso dia. Porque é Ele o autor e o guardião da nossa saúde e do bem do nosso corpo. Se nós acordamos no outro dia com saúde, se nós ainda estamos vivos nesse dia que começou, é uma questão de gratidão, que eu comece o dia louvando aquele que me conservou durante a noite. Ele que é o autor e o guardião da nossa saúde e do bem do nosso corpo. Há tantas pessoas acamadas para sempre, por causa de uma doença, que gostariam de se levantar, de se ajoelhar, de fazer oração, de ir para a igreja como nós podemos ir, e não podem. E nós que temos a saúde, que temos condições de nos levantarmos, a gente não faz isso por preguiça. Então, é uma ingratidão. Tantas pessoas acamadas, tantas pessoas doentes, sem condições de levantar, às vezes que tomam remédios e ficam com uma grande sonolência, ou que têm doenças muito graves, enfim. Pessoas em coma no hospital, e nós temos consciência, nós temos saúde, nós temos nossas pernas no lugar. O que a gente faz com o corpo, com a saúde, com a consciência que Deus nos deu? Muitas vezes, quando chamam o padre de última hora e ele vai administrar a unção dos enfermos de última hora, quando o paciente já está de coma, pode ser que ele fale, e de fato convém falar no ouvido da pessoa, porque em muitos casos o paciente ouve. Ele pode não conseguir reagir, mas frequentemente, enfim, em diversos casos ele ouve. Mas agora já é a última coisa que podemos fazer por ele, se nada foi feito antes. Agora, nós que podemos ouvir a voz de Deus e falar com Ele, nós ficamos muitas vezes como que prostrados no nosso próprio leito. Não é uma ingratidão? E quando Nosso Senhor estava para morrer, Ele disse: com muito desejo eu desejei esse dia. Desiderio desideravi. Ele desejava a paixão. A gente não consegue levantar da cama. É a nossa miséria.
Agora, se porventura cairmos nessa falta, é preciso repará-la, para não deixar que a preguiça se torne um ciclo e cada vez pior. Então é muito importante, é muito conveniente submeter-se a uma penitência voluntária em reparação pelo pecado da preguiça. Nosso Senhor irá abençoar essa nossa contrição e Ele nos dará a graça da prontidão para a manhã seguinte. E essa penitência também é um recurso para que a gente se acostume a uma maior vigilância no cumprimento de nossas resoluções. Então, se muitas vezes a causa dessa preguiça matutina foi ter tirado do sono na noite anterior, porque eu perdi tempo no celular, pode ser que hoje, para reparar a preguiça matutina, que eu me prive de um tempo que eu poderia guardar para mim, até de maneira legítima, por que não? Mas que eu faça isso a título de penitência, para que eu aprenda a não tirar do sono, porque quem tira do sono, tira da vida interior. Fui dormir tarde, por culpa própria, sem motivo. No outro dia, quem vai pagar vai ser a minha oração da manhã. É diferente de alguém que trabalha até muito tarde, estuda até muito tarde, uma mãe de família que tem que cuidar de uma criança pequena e que muitas vezes vai dormir tarde ou que vai acordar no meio da madrugada, tem deveres de Estado. Agora, se a gente não tem necessidade, a gente não deve cortar do sono. Cortar do sono é tirar da oração da manhã, muito provavelmente. Sem contar também o risco de tirar da oração da noite e, quem sabe, até mesmo do terço. Então, toda a prontidão que nós exercermos de manhã, ela se reverterá para o nosso bem na vida espiritual, para alimentar o fervor, para garantir que a oração da manhã seja bem feita, para que a gente cresça em graça e em caridade. E é por isso que São Paulo diz aos Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, levantai-vos, portanto, vós que dormis, para que Jesus Cristo vos ilumine.